Nós vamos fazer os exemplos de prismas e também vai ter os exemplos de pirâmides, tá? Então, nós temos a segunda parte da geometria espacial. Agora, vocês vão ver os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles são divididos em prismas, pirâmides e depois corpos redondos. Então, vamos lá. Então, o exemplo que vocês têm na apostila, né, na folhinha que eu enviei. Então, prisma, então o que eles são? São sólidos, né, geométrico ou sólido geométrico, formado pelos seguintes elementos. Ele sempre vai ter que ter uma base, né, uma figura geométrica, uma base. Ele tem que ter a altura, ele tem vértices, né, que são os cantos, que vocês tiveram lá em poliedros. Também o sólido geométrico também ele é chamado de poliedro, vocês já tiveram ele no conteúdo anterior. Ele também tem arestas e ele também agora tem faces laterais, tá? E eles são classificados, deixa eu pegar minha caneta. Eles são classificados, né? Quanto ao número de lados, ele pode ser chamado de poliedro triangular, poliedro quadrangular, pentagonal e hexagonal. Isso é de acordo com a base que ele tiver, tá? Ó, o número de lados depende da base. Por exemplo, se ele é um prisma de base triangular, tá? Ele tem 3 laterais. Se ele é um prisma de base quadrangular, ele tem 4 laterais. Então, base constituída de quadriláteros. Pentagonal, ou seja, pentágono 5 lados, ou seja, ele tem uma figura geométrica com 5 laterais. E também temos a hexagonal. Então, base hexagonal significa que ele tem 6 lados, ou seja, 6 laterais, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Nós temos, a grande maioria deles, todos estão lá no laboratório de física. Nós temos ele em acrílico lá no laboratório. Aqui estão as partes das pirâmides, nós temos todas elas lá, tá? Mas eu quero focar bem agora aqui, ó. O grupo dos prismas, tá? Aqui eu tenho um paralelepípedo, tá? Ele é uma figura geométrica, como se fosse uma caixa, vamos supor, igual a nossa sala de aula, igual, por exemplo, um cômodo da casa, né? Quando ele não é todo igual, ou seja, o comprimento é diferente da largura, né? Então, ele é um paralelepípedo, tá? Ele é chamado de paralelepípedo reto-retângulo, é o nome que ele recebe, ou apenas paralelepípedo. Aqui eu tenho um prisma e que a base dele é um triângulo. Então, ele tem 3 laterais, né? Então, a gente chama ele de prisma triangular. Também tem lá no laboratório ali em acrílico. Esse também tem no laboratório, ele é chamado de prisma hexagonal, tá? Porque ele tem 6 lados, 6, então é hexágono. Esse aqui, na hora que eu dimensionei a forma aqui, ele ficou um pouco diferente, mas seria o cubo, tá? O cubo tem todas as medidas exatamente iguais. Então, na hora que eu expandi, ele ficou parecendo mais paralelepípedo, mas ele é um cubo, tá? E aqui também nós temos no laboratório, esse aqui, ó, é um prisma pentagonal. Todos eles têm acrílico lá no laboratório de física. E todos os anos, né, esse ano vai ser um pouco diferente, sempre eu levava as turmas do 3º ano para conhecê-los, né, para tocá-los, já porque agora nós temos 3 dimensões, por isso que eles são chamados sólidos geométricos, e nós temos algumas particularidades, né? Esses 2 sólidos aqui, ó, são chamados de sólidos particulares, ou seja, sólidos principais. Por quê? Eles têm as suas respectivas fórmulas, tá? Também eles podem ser chamados de sólidos especiais, porque eles têm as suas fórmulas. O prisma de base triangular. O
aqui, ó, o hexagonal e o pentagonal, tá? Ele tem outras fórmulas, que é diferente dessas aqui. Então, essas duas têm uma fórmula específica para cada uma. Esse, daqui a pouco eu vou falar novamente, ele é o sólido principal do Enem, tá? Sempre cai ele, desde que o Enem existe, tá? Sempre tem ele. Vocês tiveram lá em poliedros que contar faces, arestas e vértices. Agora nós vamos fazer os cálculos de área e de volume, tá? Mais adiante, nós também temos essas pirâmides lá no laboratório. Eu acho que eu não lembro se tem essa, mas a de base hexagonal, ó, uma pirâmide de base hexagonal. Então, como ela é um hexágono, ela tem 6 laterais de pirâmide. E a pirâmide é diferente do poliedro, porque a pirâmide ela fecha em um único vértice aqui em cima, ó, tá? Então, por isso que ela é chamada de pirâmide. Essa é a mais conhecida, né? Igual as pirâmides do Egito, só que elas são mais espaçadas, né? Aqui embaixo. Aqui a pirâmide quadrangular. Poderia, lá no laboratório, e eu também tenho uma caixinha de sólidos geométricos que a gente trabalha na escola, tem uma que é a base, ela é retangular, né? Então, poderia ser também pirâmide retangular. Nesse caso, ela é uma pirâmide quadrangular. Esse aqui é o tetraedro, né? Que vocês já viram lá que é o sólido de Platão. Também tem o laboratório. Ele é uma pirâmide de 4 lados exatamente iguais. Então, ela é chamada de tetraedro ou pirâmide triangular. E essa é a pirâmide pentagonal, porque ela tem a base pentagonal. Só esse aqui que eu não lembro se tem lá, né? Porque a gente utiliza uma vez no ano só. Mas eu sei que esta e essa tem lá, tá? E não sei, né, quando nós poderemos ver ele de novo, tá? Nós temos aqui, então, as fórmulas específicas. Então, como eu falei agora há pouco, o cubo e o paralelepípedo são chamados de especiais, tá? Alguns colocam como especiais, outros nem dão os nomes para eles. Deixa eu escrever direito aqui. Então, sólidos especiais. Por quê? Porque eles têm as suas fórmulas específicas e particularidades. Todos os dois, tanto o paralelepípedo quanto o cubo, eles têm 6 faces, eles têm 12 arestas e eles têm 8 vértices. Então, eles são, em quantidade, né, de arestas, vértices e faces, eles são o mesmo. O que muda é a maneira agora de calcular as suas medidas. Então, essas medidas, elas são muito utilizadas na área das engenharias, na área de construções, e aí a gente tem especificamente, só ficou invertido aqui a ordem da figura, tá? Esse aqui é o cubo, ó, a fórmula do cubo, vou colocar um C aqui, tá? Para encontrar a área desse cubo, eu tenho que é igual a 6 vezes a aresta ao quadrado, ou seja, porque quando eu tenho um cubo, todas as arestas têm a mesma medida, então eu multiplico, ó, quantos lados tem o cubo? Todos os lados são iguais. Então, por isso que eu faço 6, que é 6 lados exatamente iguais, vezes o valor, né, a medida da aresta ao quadrado. Então, eu tenho ele aqui. Também, na hora que eu dimensionei, ele saiu um pouco da forma, mas ele é um cubo, tá? E o volume dele, volume significa capacidade. Se eu for colocar um líquido, principalmente água, dentro desse sólido, né? Já que agora ele é uma figura geométrica espacial, tá? Ou seja, a gente pode tocar, medir, né? Visualizar, certo? É uma das únicas, um dos únicos conteúdos de matemática que a gente pode provar na realidade, tá? O volume é bem fácil, é só pegar o valor da qualquer uma das arestas, todas são iguais, né? E elevar ao cubo, tá? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, se eu tiver um cubo de 1 metro de aresta, 1 metro de aresta de base, de comprimento e de largura, ele vai me dar 1 metro cúbico.
1 metro cúbico equivale a 1000 litros d'água. Então, as caixas d'água antigas, elas eram feitas de amianto, né, que era uma matéria, uma fibra, né, igual a telha que a gente tem, telha de amianto, telha Eternit antiga, né, que a gente fala. E ela era toda dimensionada, ela era 1 por 1, né, um de largura, um de comprimento, um de altura. Ou seja, ela caberia 1000 litros, tá? 1 metro cúbico, 1000 litros. Hoje, as caixas d'água, elas têm formas arredondadas, a gente chama ela de tronco de cilindro, ou melhor, tronco de cone, desculpa. O tronco de cone, nós vamos ver mais à frente quando for corpos redondos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, essas duas fórmulas é para encontrar área e volume do cubo. Então, o paralelepípedo é aquele sólido geométrico e que você não pode esquecer da fórmula dele para o Enem, tá? Não pode. É essa fórmula aqui, ó. A fórmula do volume. É a fórmula mais simples que existe para entender, né? Eu já vou explicar, tá? Então, agora, um paralelepípedo, eu tenho comprimento, é o A. Vou colocar um C aqui de comprimento, vou escrever. A ordem com que você direcionar aqui não vai importar, porque você vai encontrar a medida da mesma maneira, tá? Se aqui você colocasse B aqui, A e aqui, não importa aqui outro valor, não importa, porque todos vão ser trabalhados, tá? Então, aqui eu tenho comprimento, o B é de largura e o C é de altura, tá? E aí, a ordem que você colocar não tem problema. Para encontrar a área dele, ele é um pouco mais elaborado. Então, porque as dimensões são diferentes. Então, eu tenho 2 vezes A vezes B, ou seja, comprimento vezes largura, mais comprimento, deixa eu colocar um pontinho aqui, vezes, e aqui também é vezes. Então, comprimento vezes a altura, mais largura vezes altura. Sempre eu faço, primeiro multiplico todos separados, depois eu somo, e o resultado que der entre parênteses que eu vou multiplicar por 2, eu vou encontrar área. Se for em centímetro, é centímetro quadrado, se for metro, metro quadrado. E agora o volume, ou seja, a capacidade que tem ali dentro. Então, é só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Então, essa é a fórmula que você tem que guardar ela para o Enem, tá? Nas listas de exercícios, eu coloquei um referente do ano passado, mas tem dos outros anos também, tá? Então, agora a gente tem um exemplo. Bruna, que confecciona e vende caixas para presente, recebeu uma encomenda 5 caixas em forma de cubo e 3 em formato de paralelepípedo. Então, ou seja, paralelepípedo e aqui é o cubo. Todas as caixas serão confeccionadas em papelão e seu exterior, com exceção da tampa, com papel colorido. Que área de cada uma das caixas será revestida? Então, vamos lá. Então, do paralelepípedo, a gente tem a fórmula da área e do cubo eu já fiz ele aqui, ó. A área do cubo, então, é sempre aresta ao quadrado. Então, lá... eu fiz o negócio errado aqui. Ficou faltando um 6. Deixa eu só mexer, ó. É 6 na hora da digitação e eu fui embora. 6 vezes aresta ao quadrado. Então, deixa eu aumentar aqui. Vamos arrumar, tá? Então, eu vou ter que fazer. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer, ó. Deixa eu arrumar aqui. Então, vai ficar 8 ao quadrado, 64. Então, eu vou fazer 64 vezes 6. Então, ou seja, vou colocar, arrumar aqui, né? Porque o professor esqueceu do valor. Então, 6 vezes 64 dá 384 centímetros quadrados.
tá? Então, esse aqui é a área dessa caixinha, tá? Que tem 8 centímetros de cada arestinha, que ela tiver aqui, todas as arestas são iguais, então ela tem 384 centímetros quadrados, tá? Com hibronha ali, né? E agora o paralelepípedo, que é outra caixa que a Bruna tem que fazer, então a fórmula da área, então a área é igual 2 vezes. Então, eu tenho A vezes B. Então, ó, comprimento é 12, vamos pôr a letra aqui. Aqui é o A. O B, ela aqui, ó, largura. Então, é B. E o C é a altura dele, tá? Se você quiser se inverter, também não tem problema. Então, A vezes B. Então, comprimento vezes a largura, mais comprimento vezes a altura, mais largura vezes a altura. Então, primeiro eu fiz, ó, 12 vezes 5 é 60, 12 vezes 4 é 48 e 5 vezes 4 é 20. Então, vamos lá. Então, eu somei 60 mais 48 mais 20, deu 128, vezes 2, 256 centímetros quadrados. Tá? Então, 256, ok? Então, esse foi o primeiro exemplo. Agora, o segundo exemplo fala o seguinte: uma empresa produz 2 tipos de caixa de acrílico com tampa para condicionar mantimentos, uma cúbica na forma de cubo e outra em paralelepípedo, né? Qual é a capacidade cúbica de cada caixa? Então, agora a gente quer cúbica, ou seja, que é o volume dele. Quando tem capacidade cúbica, eu tenho volume. Se ele quisesse encontrar em litros, ele teria que estar especificando, tá? Mas eu acho que eu coloquei alguma coisa, não sei se aqui ou no próximo. Então, vamos lá. Essa caixinha, né, de acrílico, ela tem 30 centímetros de aresta, ela é bem grande, ó. Tá? Essa outra, ela tem 40 de comprimento, vamos colocar aqui. 10 de largura e 20 de altura. Então, ela é bem alta. Então, o volume do cubo e o volume do paralelepípedo. Então, o volume do cubo, ó, cada aresta tem 30, então eu vou fazer 30 ao cubo. Do paralelepípedo, comprimento 40, largura 10 e altura 20. Se quisesse inverter, não teria problema. Então, multiplicando, eu tenho 30 ao cubo, deu 27 mil centímetros cúbicos. E 40 vezes 10 vezes 20, 8 mil centímetros cúbicos. E aí eu transformei em litro, ó, né? A capacidade também pode ser em litros. O que que eu fiz, ó? Cada 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro d'água, ou 1 litro, né? Então, se eu dividir por 1000, tá? Então, essa caixinha cúbica, ela cabe 27 litros, tá? E aí, a caixa acrílica em forma de paralelepípedo, também se eu dividir por 1000, então ela cabe 8 litros. Ou seja, bem menor que essa aqui. Então, vamos colocar assim, ó, que cada 1000 centímetros cúbicos colocar aqui 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. É a capacidade dela, tá? Ok. Então, agora, nós temos outros tipos de prisma. Lembrando que o cubo e o paralelepípedo, eles são especiais, eles têm as suas respectivas fórmulas. Então, vamos lá, quando ele tem base triangular, base hexagonal, base pentagonal, né? E retangular ou qualquer outra, a gente tem fórmulas específicas, tá? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Quando eu tenho um prisma de base triangular, ele tem dois tipos de triângulo. Ele pode ser regular, ou seja, todos os lados são exatamente iguais. Então, é o chamado triângulo equilátero. Então, vai ficar muito bonita a letra aqui, que não é meu canetão.
Então, lá, triângulo equilátero, todos os lados, né, os 3 lados exatamente iguais. Ele é um triângulo regular. A fórmula dela é esse aqui, ó. Área, né, aresta ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. A raiz de 3, nos exercícios e nos exemplos, a gente vai usar sempre, igual a professora Valquíria talvez fazia com vocês, 1,7, tá? A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Quando eu tenho uma base quadrada, a área do quadrado é sempre lado ao quadrado, ou também pode ser colocado aresta ao quadrado, tá? Aresta ao quadrado. Quando eu tenho um retângulo, geralmente, quer dizer, todas as laterais de um prisma, eles são retangulares, a não ser o cubo, que ele é específico dele, tá? O restante, o paralelepípedo, o prisma triangular, prisma hexagonal, prisma pentagonal e assim por diante, ele sempre, a lateral dele é um retângulo. Então, a área do retângulo é base vezes a altura. E o triângulo qualquer, ou seja, um triângulo em que os lados não são exatamente todos iguais, eu tenho que fazer a base aqui, ó, vezes a altura, aqui, e divido por 2. Então, é a área de um triângulo qualquer, tá? Então, eu tenho um triângulo regular equilátero e um triângulo normal. E também, nós podemos ter a base do hexágono. O pentágono a gente nem usa, tá? Só o hexágono, mas é o hexágono. Então, a área do hexágono é 3 vezes aresta ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, essas são fórmulas, tá? Essas aqui a gente usa tanto aqui, ó, para lateral, quanto para base. Então, a gente já vai ver. Elas são mais diferentes de fazer, por quê? Porque depende da figura geométrica da base para eu encontrar a área e encontrar o volume dela. Então, são duas fórmulas. Essas duas aqui, tanto da área quanto do volume, serve para qualquer um deles. Também serviria para o paralelepípedo. Se você quisesse fazer por ele, também serve. Mas eu, particularmente, prefiro usar a específica dele. A área. Então, a gente tem área total de um prisma, né? Qualquer aí, triangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante. A gente tem que fazer a área lateral dele mais 2 vezes a área da base. E o volume é a área da base vezes a altura desse prisma, tá? Então, a altura normal dele. Então, vamos pro primeiro exemplo, ó. A base de um prisma reto com 8 centímetros de altura, então aqui ele tem 8 centímetros de altura, é um triângulo equilátero, ou seja, esses lados aqui, ó, são exatamente iguais. É que a figura não fica na hora que a gente dimensiona. Então, cada ladinho da aresta aqui tem 4 centímetros. Determine na letra A a área total. Então, primeira coisa, para fazer a área total, eu tenho que começar pela área da base. Como ele é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são exatamente iguais, vai ficar bem desenhado. Eu tenho que usar essa fórmula do triângulo equilátero, tá? Ou triângulo regular. Então, eu fiz assim, ó. Área da base, a base dela é o triângulo, cada aresta tem 4 centímetros. Então, aresta ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, primeiro eu sempre levo ao quadrado, ó, 4 ao quadrado é 16. Raiz de 3 eu já substituí por 1,7. Deixa eu bater mais uma vez. Então, vai ser dividido por 4. Então, o que que eu fiz? Ó, eu fiz isso primeiro, ó, 16 divide por 4, porque aqui está multiplicando, aqui está dividindo. Só posso fazer isso quando é multiplicação e divisão. Então, sobrou 4, ó. Então, coloquei aqui, ó. Então, sobrou 4 vezes 1,7, deu 6,8 centímetros quadrados. Então, encontrei a área da base, tá? Então, a área da base me vai determinar qual é a figura geométrica aqui embaixo. Aí, a área lateral,
a lateral dela, de todos os perímetros, igual eu acabei de dizer, ele é sempre um retângulo. Então, a área lateral é base vezes altura, então a área do retângulo. Então, lá, a base tem 4 e a altura tem 8. Então, 4 vezes 8, 32. Só que isso é um lado. Mas, como ele é um prisma triangular, né, o triângulo tem 3 lados, então, multiplico 32 vezes 3, deu 96 centímetros quadrados. Então, terminando a fórmula, ó. Área total. Eu tenho que somar área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, área lateral eu tenho 96 mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Porque eu tenho o fundo e tenho a tampa. Então, 2 vezes aqui. Então, primeiro eu multiplico para depois somar. Então, 96 mais 2 vezes 6,8, 13,6. Então, somando... A área total desse prisma aqui, tá? Eu tenho ele lá em acrílico na escola, ele é também grandinho. Ele tem 109,6 centímetros quadrados, tá? Então, nós fizemos a alternativa A. Agora, a alternativa B, ele quer saber o volume. Então, vamos lá, volume é mais fácil porque já tínhamos encontrado a área da base agora há pouco, né? Do triângulo regular, que é 6,8 centímetros quadrados, tá? Deixa eu só voltar aqui. Isso, 6,8. Vezes a altura, que é 8 centímetros, multiplicando, ele tem 54,4 centímetros cúbicos, ou seja, ele é bem pequenininho, né? Uma figura geométrica pequena, ok? Então, agora, o segundo. Eu tenho um prisma agora, ó, hexagonal. Eu não coloquei a figura aqui, tá? Então, prisma hexagonal significa que ele tem, né, um prisma de 6 lados, que a figura tem um hexágono da base e um hexágono na tampa, né, aí em cima. Quando ele diz que ele é regular, significa que todas as arestas têm mesmo medida, ó. Tem 4 centímetros de aresta da base e ele tem 20 centímetros de altura. Calcule a área total e o volume também. Então, vamos por partes. Então, primeiro a área total. Como agora ele é um hexágono regular, eu tenho 3 vezes aresta ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 2 aqui. Tá? É a fórmula dele. Então, vamos lá. Aresta da base é 4, né? Estou fazendo a base primeiro. Então, 4 ao quadrado, 16, vezes 3, né, tá aqui. Já troquei raiz de 3 por 1,7, deixa eu só bater uma vez. Então, eu fiz isso, ó. 3 vezes 16 deu 48, né, vezes 1,7. Ó, o que eu fiz de novo, ó. 48 dividido por 2 dá 24. Então, 24 vezes 1,7, ele tem de área 40,8 centímetros quadrados. Agora, novamente, a lateral, como ele é um prisma, então a lateral dele é retângulo. Então, a área lateral é retângulo, então é base vezes altura. A base é 4, a altura aqui, 20. 4 vezes 20, 80 centímetros quadrados. Lembrando que ele é um lado só. Encontrei a lateral 1. Como ele é hexagonal a base, então ele tem 6 lados. Então, vezes 6, 480 centímetros quadrados. E aí, terminando, a área total dele é área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, aqui, área lateral 480, 2 vezes a base, né, que tá aqui, ó. 40,8 deu 81,6 mais 480, então ele tem uma área total de 561,6 centímetros quadrados. E agora, eu acho que ficou faltando o volume. Deixa eu fazer o volume aqui. Isso aqui,
o outro foi... Então, eu tenho que fazer a área da base vezes a altura. Eu já emendei lá a pirâmide, mas vamos fazer aqui. Isso aqui chama-se pressa, né? Então, a área da base, eu tenho 40 ponto... Fica muito legal aqui, não, mas acho que dá para entender. 40,8 vezes a altura, que é 20. Então, vamos lá, volume. Vamos fazer aqui. 40 vezes 40,8 vezes 20. Então, dá 816 centímetros cúbicos. Tá? Se eu fosse dividir ele por 1000, daria um pouco mais de 800 ml, né? Ele daria isso, ó, 0,816 ml, tá? Porque é a unidade de medida da capacidade, né? Então, 816 ml, tá? Então, eu esqueci de digitar ele aqui, não tem problema. Agora, nós temos a pirâmide. Então, a gente viu lá no início que a pirâmide também depende da base dela. Então, ela é composta por uma base e um único vértice, né? Ela faz sempre a forma triangular. Então, ela tem um único vértice aqui, ó, tá? Sua base pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular, paralelogramo e assim por diante, certo? Já o vértice corresponde ao ponto mais distante da base, ou seja, sempre lá em cima, e que une todas as faces laterais triangulares. Então, todas as faces, ó, tem a figura de triângulos, por isso que ele é uma pirâmide. Em outros termos, a pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal. Quando eu falo poligonal, eu falo a forma geométrica como ela é. Igual eu falei aqui, ó, ela pode ser um triângulo, um pentágono, um quadrado, um retângulo, um paralelogramo e assim por diante. Sua altura corresponde à distância entre o vértice e sua base, tá? Então, ó, a altura dela, tá? A gente encontra assim, ó, tá? Isso aqui é a altura, tá? Então, tem que medir como se fosse lá dentro dela. Aí, uma particularidade, né? O Tales de Mileto, para fazer a medição das pirâmides do Egito, lá de Quéops, ele usou uma varinha, né, com a sombra para fazer, para encontrar a altura da pirâmide. Por quê? Se eu colocar uma régua, por exemplo, numa pirâmide, lá no laboratório tem ela em acrílico, eu estou encontrando uma outra medida que a gente vai ver agora, tá? O nome dela. Coloquei uma figura aqui pra gente ver, ó, a altura dela aqui dentro, ó, tá vendo? Tá? É essa altura aqui que o Tales encontrou, mas colocando uma varinha aqui e fazendo a sombra, né? Fazendo uma proporção. Então, a gente fala o teorema de Tales, né? Então, lá, base, ela tem a base, que corresponde à região poligonal, ou seja, aqui eu tenho uma quadrada, tá? Então, eu tenho a área dessa base. Poderia ter um triângulo, que é o tetraedro, poderia ter um pentágono, poderia ter um hexágono, né? Um retângulo e assim por diante. A altura, então, designa a distância do vértice da pirâmide ao plano da base, ou seja, aqui, ó, ela sai lá da pontinha do vértice e vem aqui no meio. Só que nem o Tales, ele utilizou a medida fora, né? E ele encontrou a altura da mesma maneira, pela sombra. Quando se tem uma pirâmide dessa maneira, ele também faz-se por sombra, tá? Porque não dá para fazer a medição aqui dentro, ó, tá? Tem que ser feito por fora. Arestas são classificadas em aresta da base, ou seja, todos os lados da polígono da base, ó. Então, ele tem 4 arestas, se fosse um pentágono, 5 e assim por diante. Agora, a gente tem essa palavra, apótemas,
corresponde à altura de cada face lateral, são classificados em apótema da base e apótema da pirâmide. Vou desenhar para vocês, ó. Apótema não vai ficar muito reto, mas é como se fosse eu pegar uma régua e medir essa altura da face lateral, tá? Então, quando eu falo apótema da pirâmide, eu estou dizendo que é a altura da face lateral. Se eu pegar uma régua, tiver uma pirâmide, né? É muito raro a gente ter alguma figura geométrica como pirâmide em casa. Mas, se eu pegasse uma régua e medisse essa lateral aqui, todas as laterais têm a mesma medida, bem no meio aqui, ó, tá? Ligando o vértice até aqui embaixo na aresta, ó. Isso aqui é a apótema da pirâmide, ou seja, a altura da face lateral. Mas também tem o apótema da base, como se fosse um raio, ó. Aqui, a gente liga isso aqui, ó. Formou um triângulo retângulo ali dentro, ó, tá? Tanto é que a gente tem essa fórmula. Olha lá o famoso Pitágoras. Tá? Por quê? Aqui dentro, ó, a altura da pirâmide com a apótema aqui da base, com a apótema da face lateral da pirâmide, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Então, somente a gente já faz assim nas figuras. Por quê? Na vida real tem que ser feito a distância aqui dentro, né, que é a altura, tem que ser feito igual ao Tales, tá? Só para efeitos didáticos esse aqui. Então, a superfície lateral, né, que é a lateral dela, ó, toda triangular. Então, eu coloquei, é uma superfície poliédrica. Então, poli, né, vários, édricas, porque elas são retas, né, lembrando, poliedro, reto, composta por todas as faces laterais da pirâmide, então são todas faces triangulares, tá? Vou tirar esse chapéuzinho. Então, vamos lá. Temos duas formas específicas, só temos uma base agora, certo? E temos lateral. Então, a área total é a área lateral mais a área da base. Essa fórmula é a fórmula do apótema, que é essa aqui, ó, né? Essa figura que eu desenhei aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. AP significa apótema. Tá? Esse apótema, eu posso encontrar tanto esse apótema da base, quanto a altura da pirâmide, ou, né, aqui, ó, apótema é essa lateral aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Apótema é essa lateral, altura da pirâmide e o raio da base aqui, ó, tá? Que também é chamado de aresta da base, tá? Ou, desculpa, apótema da base, tá? Então, essa fórmula é para quando não tem uma das medidas e necessita dela. Então, eu sempre digo que esse apótema aqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Dá para fazer por Pitágoras também, ou seja, a mesma relação, só trocou as letras, né, a nomenclatura dela. E o volume de uma pirâmide volume é igual à área da base vezes a sua altura, só que agora é dividida por 3, certo? Então, vamos lá. Então, exemplo. Calcule a área total e o volume de uma pirâmide irregular de base quadrada, cuja aresta da base mede 6 centímetros, o apótema da face lateral é 10,8, ou seja, pegou-se a régua e fez a medida do apótema, então deu 10,8, e a altura da pirâmide deu 12, tá? Então, vamos lá. Área. Então, área lateral. Então, vamos lá. Como ele é um triângulo normal, ele não é um triângulo equilátero, aí nós temos base vezes altura divide por 2. Então, vamos lá. Base, ela tem 6 centímetros de base. Então, eu coloquei aqui 6. Vezes a apótema da face lateral, ou seja, a altura da lateral dela, tá? É 10,8. Então, multipliquei. 6 vezes 10,8 deu 64,8. Dividido por 2 deu 32,4 centímetros quadrados. Como a base é quadrada,
ela tem 4 lados, então é uma pirâmide de 4 lados. Então, vezes 4 lados deu 129,6 centímetros quadrados. Agora, a gente tem a área da base. Então, a área da base, ó, a base, né, dela é um quadrado. Então, é a aresta ao quadrado. Então, cada aresta da base mede 6, ó. 6 ao quadrado, 36 centímetros quadrados. E para terminar, a área lateral é o 129,6, mais a área da base 36, deu 165,6 centímetros quadrados. Então, agora, né, o último, nós vamos ter o volume. Então, a gente viu que agora há pouco que o volume, né, a área da base é 36, a altura dela é 12, que vai ser dividido por 3. Você poderia ter feito 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes 36 daria o valor, tá? Não tem problema. Eu multipliquei 36 vezes 12, 432, dividido por 3, deu 144 centímetros quadrados, certo? Desculpa, centímetro cúbico. Se eu dividir isso por 1000, aqui ele é cúbico, né? Então, se eu dividir por 1000, ele deve dar igual aqueles frasquinhos de perfume caríssimo, né? Então, 144 ml, tá? Daria isso aqui, ok? Então, terminamos.